O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, nesse final de semana, iniciamos na nossa liturgia dominical a nossa caminhada do tempo da Quaresma, que começou com a quarta-feira passada de cinzas. Durante o tempo da chamado Quaresma, a grande motivação é nos prepararmos para a Páscoa, celebrarmos a ressurreição de Jesus, que é justamente o centro de toda a nossa fé, de toda a nossa esperança, de toda a nossa caminhada. A ressurreição de Jesus, Jesus caminho, verdade e vida, por sua morte, paixão, morte e ressurreição nos traz a salvação. É isso que nós refletimos um pouquinho, inclusive nessa liturgia, a salvação que vem de Cristo Jesus. Os domingos do tempo da Páscoa, ou melhor, do tempo da Quaresma, em preparação para a Páscoa, é como se fosse uma escadinha, são uns degrauzinhos, que nós somos chamados a fazer, né? Subir essa escadinha, subir esses degraus aos domingos, para que o nosso coração, iluminado pela palavra de Deus, que a liturgia nos propõe, possa se abrir às graças que Deus nos concede, para que nós possamos nos prepararmos para a Páscoa de Jesus, a nossa Páscoa, a Páscoa definitiva de nossas vidas. Nesse sentido, no primeiro domingo, então, hoje, coloca-se para nós uma reflexão no Evangelho a partir das tentações que Jesus. E essas tentações, na verdade, elas querem traduzir situações muito concretas e objetivas que dizem respeito diretamente a nós e às nossas vidas, no nosso cotidiano. Elas se apresentam de muitas formas. É sobre isso que a gente vai concluir a reflexão. Mas antes, uma reflexão bonita também de início de todo esse pensamento, vamos dizer assim, a partir da primeira leitura de hoje, livro do Gênesis, um trecho muito conhecido por nós, por todos nós, é um trecho que fala assim da obra da criação, mas fala também do pecado. O texto começa falando de Deus como Criador, que cria o mundo, tudo aquilo que existe, com todos os seres, os animais, as pessoas, a pessoa humana, os alimentos através dos frutos, tudo justamente para a nossa vida, esses alimentos.
É uma história. Esse trecho, na verdade, como outros, ele era usado principalmente na catequese, para iniciar as pessoas, a partir das crianças, os jovens, enfim, iniciar as pessoas no entendimento das coisas de Deus. Nos ensina profundamente aí como nós construímos o nosso discernimento para fazer as nossas escolhas. Sim, nós somos livres, temos o nosso livre-arbítrio, a possibilidade de decidir sobre aquilo que nós podemos e devemos ou não fazer, e como que, na verdade, nós devemos fazer as nossas escolhas. Esse texto nos dá justamente esse parâmetro. É uma história catequética. Serpente não fala. E nesse trecho a serpente fala. Ou seja, de uma forma assim, o autor quer colocar para nós um ensinamento profundo. Qual? Então, ele diz, fala da obra da criação. Esse ano a campanha da Fraternidade nos convida a refletir sobre os biomas, nos dizendo que são 6 biomas que formam o nosso país, toda a realidade da vegetação e os seres vivos que vivem nessas 6 regiões que formam o nosso país, esses 6 biomas que nós somos chamados a nos despertar para a importância de preservá-los como uma preservação da nossa própria vida. Mas voltando ao texto do Gênesis e a reflexão para hoje, então diz aí o texto, Deus criou tudo, criou um jardim. No centro desse jardim, uma árvore. A árvore do bem e do mal. A árvore da vida. Com a instrução que todos os frutos poderiam ser comidos, ou seja, tudo poderia ser desfrutado, mas que não se deveria comer desse fruto, do fruto dessa árvore. Coloca a história aí, não por um acaso, uma serpente. A gente vai refletir por que da serpente. E a serpente, diz ali o texto, astuto, com muita malícia, chega e fala assim: olha, é verdade que vocês não podem comer nenhum fruto? Não, a gente pode comer tudo. A gente só não pode comer daquela árvore lá que está no centro do jardim. Ah, sabe por quê? Porque se vocês comerem, vocês não vão precisar mais de Deus. Vocês vão ser o próprio Deus. Pronto, já jogou o veneninho, da serpente, já soltou o veneninho. Olha, nossa, e agora? A gente come, a gente não come. O bem, o mal. Conhecer o bem, o mal. Esta é a situação colocada a isso. O que significaria, na verdade, no raciocínio da serpente, nós temos a possibilidade de nós mesmos escolher o bem e o mal. Ou seja, nós, por nós mesmos, é que determinaríamos o que é certo e o que é errado. No raciocínio colocado na obra da criação, quem determina para nós o certo e o errado é o próprio Deus. No raciocínio da serpente, poderia nós mesmos determinar. E qual que seria a consequência? É óbvio, se sou eu que vou decidir o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o grande problema e o grande perigo de consequência de eu decidir é que eu decida segundo a minha conveniência, segundo aquilo que me é mais vantajoso, segundo aquilo que me serve. E a grande questão colocada aí nessa história catequética para nós é isso. Poderemos nós mesmos, então, ter o juízo e a decisão de falar isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo? Seria bom se nós pudéssemos fazer com critério. E quando o critério somos nós mesmos, nós corremos um sério risco de decidir segundo as nossas paixões. Deixar-nos levar, por exemplo, pela nossa ambição, pela nossa ganância, pela nossa inveja, pela vontade de ter e ter e ter cada vez mais, para satisfazer todos os nossos desejos, e aí nós recorremos ou caímos numa séria questão que Santo Agostinho vai chamar de pecado original. E qual seria? Justamente esse. Quando nós fazemos somente aquilo que é melhor para nós,
nós nos tornamos pessoas egoístas. E é justamente esse o ponto. Na sabedoria de Deus, o critério de decidir o que é certo e errado teria que estar fora de nós. Porque não seríamos nós, com as nossas paixões ou com as nossas limitações, que determinaríamos o que é certo e errado, mas, na verdade, uma sabedoria divina a nos conduzir para que, com essa sabedoria divina, nós, de fato, pudéssemos trilhar o caminho do bem e não do mal. Não é por um acaso que o animal escolhido aí, o que fala, é uma serpente. Serpente é um animal traiçoeiro. Se você andar desapercebido e não percebê-la, ela vai te picar. Uma picada de serpente, de cobra, te leva à morte. Então temos duas opções: a vida ou a morte. A vida em Deus ou a morte no mundo. É justamente a grande questão colocada aí para nós. Como eu disse, Santo Agostinho chama de pecado original. Tudo aquilo que, na verdade, nós, limitados em nós mesmos, podemos, talvez por isso, tornarmos pessoas egoístas, porque somos nós que vamos determinar. Então, se me convém, é certo. Se não me convém, é errado. E quando o critério está em nós, podemos deixar-nos contaminar pelas nossas paixões, pelas nossas, às vezes, limitações como pessoas humanas. Não é por um acaso que nessa história, no final delas, eles percebem que eles estão nus. Por quê? Nós, como seres humanos, estamos vestidos. Quem que está nu? Os animais. E a diferença é justamente essa. Quando muitas vezes, movidos pelas nossas paixões, nos tornamos egoístas, nos afastamos do plano de Deus, do plano da salvação e nos tornamos animais. Desculpa, a conclusão é óbvia. Nessa mesmo raciocínio, a segunda leitura fala para nós, como o pecado entrou também a salvação, em Cristo Jesus, que nos lava, nós aprendemos no nosso catecismo, nos lava do pecado original através do nosso batismo. Não é assim que nós aprendemos? O que significa isso? Através do nosso batismo, nos tornamos membros da igreja, para ser orientados em Deus através da igreja, e alcançarmos a nossa salvação somente em Cristo Jesus, através da sua paixão, morte e ressurreição. Caminho seguro para nós seguirmos na nossa vida e fazermos as nossas escolhas, através daquilo que aprendemos no Evangelho. Está aí a nossa segurança, está aí o nosso critério, está aí onde nós conheceremos o que é certo, o que é errado, o caminho de Deus, para que, trilhando esse caminho, com o nosso livre-arbítrio, nós possamos escolher conscientemente aquilo que é de Deus, o dom da vida presente em nós. Escolher e fazer as escolhas por aquilo que é de Deus, ser fiel a essas escolhas, para que o reino de Deus, a verdade de Deus, a graça de Deus, possa habitar em nós, em nosso coração. Colocando isso aí como um raciocínio inicial para nós, o Evangelho de hoje, nessa linha de raciocínio, como eu disse no início, traz para nós tentações. O evangelista aí, Mateus, ele coloca 3 tentações que, na verdade, acompanharam Jesus e acompanham-nos a vida toda. No primeiro momento, você pode até pensar assim, mas essas tentações colocadas no Evangelho tem nada a ver comigo. Veja bem, olha, transformar pedra em pão, nunca pensei nisso. Eu jamais ia subir aí em algum lugar alto, no precipício e pular. Gente do céu, você ajoelhar na frente do diabo, nem pensar então. Isso não diz, será? Vamos tentar refletir um pouco o significado dessas tentações no concreto de nossa vida. Transformar pedra em pão, depois de estar com muita fome. O pão aí, meus caros irmãos e irmãs, eles representa, simboliza todas as nossas necessidades humanas. Tudo que a gente precisa para viver com dignidade, é o alimento, é o vestuário,
a moradia, o transporte, as condições dignas de saúde, medicação, enfim. É a coisa mais digna, mais de Deus. Todo o esforço que a gente possa fazer para, de fato, dar conta das nossas necessidades como pessoas humanas. Diz lá um trecho bonito, do próprio Gênesis, ganhará o seu pão com o suor do seu rosto. E que digno, que abençoado que é, todas as vezes, com toda a dignidade, com toda a honestidade, com toda a integridade, todo o empenho que fazemos para ganhar esse pão, para dar conta das nossas necessidades. Bom, aonde que estaria o problema, então? Um problema é quando nós começamos a limitar a nossa vida a isso. É quando nós usamos justamente essa necessidade para justificar a nossa indiferença a tudo que acontece à nossa volta. Não, tenho que trabalhar, tenho que ganhar, sustentar minha família, depois eu chego em casa e não quero saber de mais nada. E aí que Jesus fala, é digno, nós precisamos lutar, mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E a palavra de Deus nos desafia, a palavra de Deus nos chama à conversão, a palavra de Deus nos chama à transformação, nos chama a ter um olhar à necessidade do outro, a não nos limitarmos em nós mesmos, na nossa vida, nas nossas necessidades, mas ir além. A segunda tentação diz, a gente não pula conscientemente no abismo, ou de um lugar alto para os anjos segurar. Será que não? Olha, todas as vezes que nós tomamos uma decisão precipitada, todas as vezes em que nos falta prudência, todas as vezes em que nós nos colocamos em situações de risco pelas nossas escolhas, a gente está pulando do abismo. Você quer ver uma situação concreta em que a pessoa pula do abismo? Dívida. A pessoa gasta, e depois dá aquele desespero. E aí, por conta da falta de prudência, da falta de sabedoria, da falta de sei mais o quê, a pessoa se vê numa situação como está pulando do abismo. Ai, meu Deus, me ajuda, São Judas, como é que eu faço para pagar? Não gasta. Seja mais sensato, prudente, ponderado, para que você não fique nessa situação de vulnerabilidade. A terceira tentação, se ajoelhar diante do diabo, mas olha o que o diabo fala. Olha daqui de cima. Pode olhar tudo, pode ser tudo seu. Olha que tentação. Mas não é de Deus. O texto deixa claro, não é de Deus. Se é tudo seu, não é de Deus. Tem a mão do diabo aí. Visivelmente esse evangelho nos ensina. O que é de Deus é aquilo que vem com dignidade, vem com honestidade, vem como fruto do trabalho, sim. E como consequência que possa haver partilha. Como é tentador, de fato, querer ter, querer mandar, querer ter poder. Mas, na verdade, quando se faz isso, não para a maior glória de Deus, mas para uma exaltar a si mesmo, aí tem alguma coisa que não é de Deus. Essas três tentações, colocados desta maneira, refletidos desta forma, será que elas estão tão longe de nós, do nosso dia a dia, das nossas escolhas? Às vezes, num único dia, a gente passa pelas três. E ao longo da nossa vida, nós passamos muitas vezes por elas. Ser de Deus. Ter o livre-arbítrio, sim, para escolher, mas poder escolher por aquilo que é de Deus, que é da vida, que gera uma abertura de coração, que só vem pelo amor de Deus que nos liberta. Às vezes aquilo que não é, que nos aprisiona, é justamente aquilo que muitas vezes vem como motivação do mundo, que se apresenta muitas vezes até de uma forma atraente para nós, sim, convidativa, mas que não vai nos levar à salvação, não vai nos levar ao projeto do reino, não vai nos levar ao projeto de amor. Então,
Então, nesse início de caminhada de Quaresma, como eu disse, primeiro final de semana nos coloca todos esses desafios, todos esses questionamentos, para nos orientar justamente na nossa reflexão, na nossa preparação. Como disse no início, o grande objetivo é celebrarmos a Páscoa do Senhor, sempre na perspectiva de estarmos prontos também para a nossa Páscoa definitiva. Nós